Bem-vindos ao canal. Olá, queridos espectadores. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de histórias sombrias e mistérios do passado. Hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais perturbadoras e chocantes do Antigo Egito. Uma história que permaneceu enterrada nas areias do tempo por milênios. Antes de começarmos esta jornada aterrorizante pelos túneis malditos de uma pirâmide esquecida, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder nenhuma das revelações chocantes que estão por vir. A história que vocês estão prestes a ouvir não é para os fracos de coração. É uma narrativa que combina a brutalidade da escravidão no Antigo Egito com rituais macabros, rebeliões desesperadas e segredos que os faraós fariam qualquer coisa para manter enterrados para sempre. Estamos falando de A Pirâmide Maldita, os túneis escravos selados. Uma descoberta arqueológica que abalou o mundo acadêmico e revelou práticas tão horrendas que muitos pesquisadores preferiram manter o silêncio sobre ela. Durante a construção de uma pirâmide para o faraó Tutancâmon, centenas de escravos foram deliberadamente murados vivos em túneis secretos subterrâneos. Eles não eram apenas trabalhadores descartáveis, eram testemunhas de segredos que jamais poderiam ver a luz do dia. Artefatos sagrados, rituais proibidos e conhecimentos que poderiam destruir a própria base do poder faraônico. Mas o que os sacerdotes e arquitetos não esperavam era que um dos escravos, um homem de força e determinação extraordinárias, conseguiria organizar uma rebelião nas profundezas da escuridão, uma revolta que colocaria em risco não apenas suas vidas, mas todos os segredos que a pirâmide guardava. Esta é uma história contada através dos olhos tanto dos escravos condenados quanto dos sacerdotes que orquestraram essa atrocidade. Vocês vão conhecer o desespero, a fome, a sede e o medo que consumiam aqueles homens e mulheres enterrados vivos, mas também vão entender a paranoia e o fanatismo religioso que levou os líderes egípcios a cometerem atos tão monstruosos. Preparem-se para uma jornada que os levará às profundezas mais sombrias da natureza humana, onde a sobrevivência se torna uma batalha não apenas contra a morte, mas contra a própria sanidade. Esta é a história da Pirâmide Maldita. Capítulo 1. O último dia de sol. O sol do Egito nunca pareceu tão dourado quanto naquela manhã de 3.300 anos atrás. Caimazete não sabia que seria a última vez que sentiria seus raios quentes tocarem sua pele escura e marcada pelas cicatrizes do trabalho forçado. Aos 32 anos ele havia passado mais da metade de sua vida carregando blocos de pedra calcária sob o sol escaldante do deserto, construindo monumentos para glorificar faraós que ele jamais veria de perto. Naquela manhã específica, algo estava diferente no canteiro de obras da pirâmide de Tutancâmon. Os guardas núbios pareciam mais tensos que o normal, suas lanças brilhando com uma intensidade ameaçadora. Os capatazes egípcios sussurravam entre si em grupos pequenos, lançando olhares furtivos para os escravos que trabalhavam incansavelmente sob suas ordens. Caimozete havia desenvolvido ao longo dos anos um instinto aguçado para perceber quando algo terrível estava prestes a acontecer. Era uma habilidade que mantinha os escravos vivos por mais tempo, a capacidade de ler os sinais sutis de perigo que pairavam no ar, como o cheiro de uma tempestade de areia se aproximando. Ele observou enquanto um grupo de sacerdotes vestidos com túnicas brancas imaculadas emergia das tendas administrativas próximas à base da pirâmide.
Seus rostos estavam cobertos por máscaras cerimoniais douradas, e eles carregavam rolos de papiro que pareciam conter instruções específicas. O líder do grupo, um homem alto e magro, cujos olhos frios brilhavam através das aberturas de sua máscara, apontou diretamente para a seção onde Caimoazete e outros 50 escravos trabalhavam. Foi então que Caimoazete percebeu o padrão. Todos os escravos selecionados tinham uma coisa em comum. Eles haviam trabalhado na construção das câmaras secretas da pirâmide. Eram os homens e mulheres que haviam visto os artefatos sagrados sendo colocados em compartimentos ocultos, que haviam presenciado rituais estranhos realizados pelos sacerdotes nas profundezas da estrutura, que conheciam a localização exata de passagens secretas que nem mesmo os arquitetos oficiais sabiam que existiam. O coração de Caimoazete começou a bater mais rápido. Ele havia presenciado coisas que o assombravam durante o sono. Rituais envolvendo sangue humano, artefatos que pareciam pulsar com uma energia sobrenatural, câmaras decoradas com hieróglifos que não correspondiam a nenhum texto religioso conhecido. Ele sabia que esse conhecimento era perigoso, mas nunca imaginou que seria letal. Amentetes, uma escrava núbia de 25 anos, que trabalhava ao lado de Caimoazete há mais de 5 anos, notou sua expressão preocupada. Ela era uma das poucas pessoas no canteiro de obras em quem ele confiava completamente. Sua inteligência aguçada e sua capacidade de permanecer invisível aos olhos dos guardas a haviam mantido viva quando muitos outros sucumbiram à exaustão, doenças ou punições brutais. Algo está errado, ela sussurrou em sua língua nativa, fingindo ajustar as cordas que usavam para mover os blocos de pedra. Os sacerdotes estão nos observando há dias, e ontem à noite ouvi conversas sobre selar as testemunhas. Caimoazete sentiu um frio percorrer sua espinha, apesar do calor escaldante do deserto. Selar as testemunhas era uma expressão que ele havia ouvido apenas uma vez antes, sussurrada por um escravo mais velho que desapareceu misteriosamente na semana seguinte. Significava que alguém havia visto ou ouvido algo que não deveria, e que medidas extremas seriam tomadas para garantir seu silêncio permanente. Ao longo do dia, Caimoazete observou com crescente apreensão, enquanto os sacerdotes faziam anotações detalhadas sobre cada escravo do grupo selecionado. Eles registravam nomes, idades, origens e, mais significativamente, quais câmaras específicas cada pessoa havia ajudado a construir ou decorar. Era como se estivessem compilando um inventário completo de quem sabia o que sobre os segredos da pirâmide. Conforme o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e vermelhos que lembravam sangue, os guardas começaram a se posicionar de forma diferente ao redor do grupo de trabalho. Em vez de formar um perímetro amplo como de costume, eles se aproximaram, criando um círculo mais apertado que tornava qualquer tentativa de fuga praticamente impossível. Foi quando o sacerdote principal, que Caimoazete havia aprendido a reconhecer pela cicatriz em forma de anque, gravada em sua máscara dourada, se aproximou do grupo. Sua voz era fria e cerimonial quando ele falou, como se estivesse recitando um decreto divino, em vez de se dirigir a seres humanos, servos do divino faraó. Ele começou, sua voz ecoando estranhamente através da máscara. Vocês foram escolhidos para uma honra suprema. Vocês serão os guardiões eternos dos segredos sagrados que ajudaram a criar. Vocês se tornarão parte da própria pirâmide, protegendo para sempre os mistérios divinos que não podem ser revelados aos olhos mortais. Caimoazete sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele sabia exatamente o que essas palavras floridas significavam. Eles não iriam para casa naquela noite. Na verdade, eles nunca mais veriam suas famílias,
nunca mais sentiriam o sol em seus rostos, nunca mais respirariam o ar livre do deserto. Eles seriam enterrados vivos com os segredos que haviam presenciado. Enquanto os guardas começaram a empurrar o grupo em direção a uma entrada lateral da pirâmide que ele nunca havia notado antes, Caim-Moisés fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Se ele fosse morrer naquelas profundezas rochosas, não morreria em silêncio. E se houvesse uma chance, por menor que fosse, de escapar ou de se vingar daqueles que os condenaram, ele a aproveitaria, não importando o custo. Capítulo 2. A descida às trevas. A entrada lateral da pirâmide era uma abertura estreita e angular que parecia ter sido projetada especificamente para ser discreta e facilmente selada. Diferentemente das passagens principais, que eram largas o suficiente para permitir o transporte de sarcófagos e tesouros, esta entrada era apenas suficientemente ampla para que uma pessoa passasse por vez, forçando os escravos a descerem em fila indiana sob a vigilância constante dos guardas. Caim-Moisés foi o 13º a entrar na passagem, uma posição que lhe permitiu observar o que acontecia com aqueles que desciam antes dele. O túnel descia em um ângulo íngreme, iluminado apenas por tochas esparsas que criavam sombras dançantes nas paredes de pedra calcária. O ar se tornava mais pesado e úmido a cada passo, carregado com o cheiro de incenso queimado e algo mais, um odor doce e enjoativo que ele não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago se revirar. Amentet estava apenas 3 posições à frente dele na fila, e ele podia ver a tensão em seus ombros enquanto ela descia cuidadosamente os degraus irregulares esculpidos na rocha. Ocasionalmente ela olhava para trás, e seus olhos se encontravam por um breve momento, uma comunicação silenciosa que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ambos sabiam que estavam caminhando para suas próprias covas. Após o que pareceu uma eternidade de descida, o túnel se abriu em uma câmara circular de tamanho médio. As paredes eram cobertas por hieróglifos que Caim-Moisés nunca havia visto antes, símbolos que pareciam mais antigos e mais sinistros do que qualquer coisa que ele havia encontrado durante seus anos de trabalho na construção. Alguns dos hieróglifos pareciam se mover à luz tremeluzente das tochas, criando uma ilusão perturbadora de que as próprias paredes estavam vivas. No centro da câmara havia uma abertura circular no chão, um poço que descia para uma escuridão tão completa que nem mesmo a luz das tochas conseguia penetrá-la. Era de lá que vinha o odor estranho, agora mais intenso e inconfundivelmente reconhecível como o cheiro de decomposição misturado com especiarias de embalsamento. O sacerdote principal havia descido com eles, acompanhado por 2 assistentes mais jovens que carregavam rolos de papiro e instrumentos cerimoniais que Caim-Moisés não conseguia identificar. Sua presença na câmara subterrânea parecia amplificar a sensação de claustrofobia e terror que já dominava o ambiente. Vocês estão agora no coração sagrado da pirâmide, o sacerdote anunciou, sua voz ecoando estranhamente nas paredes curvas da câmara. Abaixo de vocês estão os túneis onde vocês passarão a eternidade guardando os segredos divinos. É uma honra que poucos mortais recebem, tornar-se parte permanente de um monumento aos deuses. Uma escada de corda foi baixada pelo poço e os guardas começaram a forçar os escravos a descerem um por um. Caim-Moisés observou-o com horror crescente, enquanto seus companheiros de trabalho desapareciam na escuridão abaixo. Alguns desciam em silêncio, resignados ao seu destino. Outros choravam ou imploravam por misericórdia, suas vozes ecoando pelo poço até se tornarem sussurros distantes, e depois silêncio.
Quando chegou a vez de Amentet, ela se virou para olhar Caimoazet uma última vez. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, mas também com uma determinação feroz, que ele reconheceu imediatamente. Ela não iria aceitar a morte passivamente, mesmo que não houvesse esperança de escape. Ela lutaria até o último suspiro. Ela desceu pela corda, com a agilidade de alguém que havia passado anos escalando andaimes e estruturas de construção. Caimoazet a perdeu de vista quando ela desapareceu na escuridão, mas pôde ouvir seus pés tocarem o chão rochoso lá embaixo, seguido por vozes abafadas, outros escravos que já haviam descido e estavam sendo organizados pelos guardas que os aguardavam nas profundezas. Quando chegou sua vez, Caimoazet hesitou por um momento na borda do poço. A escuridão abaixo parecia um vazio absoluto, como se ele estivesse prestes a descer não apenas fisicamente, mas para um reino completamente diferente de existência. Um dos guardas o empurrou impaciente e ele foi forçado a agarrar a corda e começar sua descida. A descida pelo poço foi mais longa do que ele havia imaginado. A corda áspera queimava suas palmas já calejadas e a escuridão era tão completa que ele perdeu completamente a noção de direção. O ar se tornava mais frio e úmido a cada metro que descia, e novos odores se juntavam à mistura já nauseante, mofo, água estagnada e algo que cheirava como metal oxidado. Quando seus pés finalmente tocaram o chão sólido, Caimoazet se encontrou em um túnel estreito iluminado por algumas tochas esparsas. O teto era baixo o suficiente para que ele tivesse que se curvar ligeiramente, e as paredes eram tão próximas que ele podia tocá-las com os braços estendidos. Era um espaço projetado para confinamento, não para habitação humana. Ao longo do túnel, ele podia ver outros escravos sendo empurrados pelos guardas em direção a diferentes passagens que se ramificavam da passagem principal. O layout subterrâneo era como um labirinto, com túneis se estendendo em todas as direções, alguns descendo ainda mais fundo na rocha, outros curvando-se para fora de vista. Foi então que Caimoazet viu algo que fez seu sangue gelar. Em uma das passagens laterais, parcialmente oculta pelas sombras, havia pilhas de ossos humanos. Não eram ossos antigos e branqueados pelo tempo, alguns ainda tinham fragmentos de carne e tecido aderidos a eles. Estes eram os restos de pessoas que haviam sido seladas em expedições anteriores, pessoas que haviam morrido de fome, sede ou desespero nas profundezas da pirâmide. Naquele momento, a realidade completa de sua situação o atingiu como um golpe físico. Eles não estavam sendo levados para câmaras onde seriam executados rapidamente. Eles estavam sendo colocados em um labirinto subterrâneo, onde morreriam lentamente, suas vozes se juntando aos ecos fantasmagóricos daqueles que haviam perecido antes deles. Mas enquanto o desespero ameaçava consumi-lo, Caimoazet forçou sua mente a se concentrar. Se este era realmente um labirinto, então havia múltiplas passagens. E se havia múltiplas passagens, talvez houvesse uma saída que os sacerdotes não conheciam. Sua única chance de sobrevivência e de vingança estava em mapear mentalmente este lugar e encontrar uma fraqueza no plano aparentemente perfeito de seus captores. Capítulo 3 – Os Segredos das Pedras. O grupo de 50 escravos foi dividido em 5 grupos menores, cada um forçado a entrar em um túnel diferente que se ramificava da câmara central subterrânea. Caimoazet se encontrou no terceiro grupo, junto com Amentet e 8 outros escravos que ele conhecia bem dos anos de trabalho conjunto. Era uma pequena consolação saber que não enfrentaria a morte sozinho, mas também tornava a situação ainda mais angustiante. Ele teria que assistir pessoas que se importava
morrerem lentamente ao seu lado. O túnel para o qual foram empurrados se estendia por aproximadamente 50 metros antes de se abrir em uma câmara retangular de tamanho médio. As paredes eram cobertas por hieróglifos que contavam uma história que Caim Moazet começou a decifrar lentamente. Ele havia aprendido a ler os símbolos básicos durante seus anos, observando os escribas trabalharem na pirâmide. A história nas paredes era perturbadora. Falava de um faraó antigo que havia descoberto artefatos de poder imenso, objetos que não eram de origem egípcia e que pareciam ter sido deixados por visitantes de terras distantes ou talvez de outros mundos. Estes artefatos concediam conhecimento e poder, mas também exigiam sacrifícios terríveis. O faraó havia construído câmaras secretas para escondê-los e havia selado centenas de trabalhadores para garantir que sua localização permanecesse secreta, mas o mais chocante era a revelação de que esta prática não havia começado com Tutancâmon. Os hieróglifos sugeriam que várias pirâmides continham túneis similares, cada uma com seus próprios grupos de guardiões eternos, escravos murados vivos para proteger segredos que poderiam destruir a ordem estabelecida do Egito se fossem revelados. Amentet, que havia se aproximado de uma seção diferente da parede, fez uma descoberta ainda mais alarmante. Caim Moazet. Ela sussurrou urgentemente: venha ver isto. Estes símbolos. Eles não são apenas decorativos. Eles são instruções. Ele se juntou a ela diante de uma seção da parede onde os hieróglifos eram organizados em padrões geométricos precisos. Conforme ele estudou os símbolos mais de perto, percebeu que Amentet estava certo. Não eram apenas registros históricos, eram instruções detalhadas sobre como navegar pelo labirinto subterrâneo, como acessar câmaras ocultas e, mais importante, como ativar mecanismos de escape que haviam sido construídos no sistema. Aparentemente, os arquitetos originais da pirâmide haviam previsto a possibilidade de que eles próprios pudessem um dia ser selados com seus segredos. Eles haviam construído saídas secretas e mecanismos de sobrevivência no labirinto, mas as instruções para ativá-los estavam codificadas nos próprios hieróglifos das paredes. Um sistema que apenas alguém com conhecimento tanto de construção quanto de escrita poderia decifrar. O coração de Caim Moazet começou a bater mais rápido, com uma emoção que ele não sentia há horas: esperança. Ele e Amentet possuíam exatamente a combinação de habilidades necessárias. Ele entendia a construção e engenharia da pirâmide melhor do que qualquer pessoa viva, tendo trabalhado em quase todas as suas seções. Ela havia aprendido a ler hieróglifos, observando os escribas, e tinha uma memória fotográfica que lhe permitia memorizar padrões complexos instantaneamente. Trabalhando juntos em silêncio, eles começaram a mapear mentalmente as instruções codificadas. O sistema era engenhoso, cada câmara do labirinto continha pistas que levavam à próxima, formando um caminho que eventualmente conduzia a uma saída secreta. Mas o caminho não era direto, e havia armadilhas e desvios projetados para confundir qualquer um que tentasse seguir as instruções sem entendê-las completamente. Mais importante, as instruções revelavam a localização de câmaras de suprimentos ocultas, espaços onde os arquitetos haviam escondido água, comida preservada e até mesmo armas, prevendo que os guardiões eternos poderiam precisar sobreviver por períodos prolongados antes de encontrar sua saída. Enquanto estudavam as paredes, outros membros de seu grupo começaram a explorar a câmara. Baca, um escravo núbio de 40 anos, conhecido por sua força excepcional, descobriu que uma das paredes soava oca quando batida.
Investigação mais detalhada revelou uma seção móvel, uma porta secreta disfarçada para parecer parte da parede sólida. Atrás da porta secreta, eles encontraram uma câmara menor contendo exatamente o que os hieróglifos haviam prometido: jarros de água selados, pães preservados em mel, carne seca e até mesmo algumas armas básicas, facas de bronze e bastões de madeira endurecida. Era suprimento suficiente para manter 10 pessoas vivas por várias semanas, tempo mais do que suficiente para explorar o labirinto e encontrar a saída. Mas Caimazete sabia que eles não podiam simplesmente escapar e deixar os outros grupos para morrer. 40 pessoas inocentes estavam espalhadas pelos outros túneis, enfrentando morte certa a menos que alguém fizesse algo. E além disso, havia uma oportunidade maior aqui, uma chance não apenas de escapar, mas de expor os segredos terríveis que os sacerdotes estavam tão desesperados para esconder. Ele reuniu seu grupo e compartilhou sua descoberta, observando esperança renascer em seus olhos cansados, mas também compartilhou sua determinação de não abandonar os outros grupos. Se eles fossem escapar, seria todos juntos. E se fossem morrer, pelo menos morreriam lutando contra aqueles que os haviam condenado. Não somos apenas escravos condenados à morte, ele disse a seus companheiros, sua voz baixa mas firme. Somos as únicas pessoas vivas que conhecem a verdade sobre esta pirâmide e os segredos que ela guarda. Se conseguirmos sair daqui, podemos expor a corrupção e os crimes dos sacerdotes. Podemos garantir que outras pessoas não sofram o mesmo destino que nós. Amentet assentiu gravemente. E se não conseguirmos sair, ela acrescentou, pelo menos faremos com que eles paguem um preço alto por nos matar. Os sacerdotes acham que nos enterraram com seus segredos. Eles não sabem que nos deram acesso a segredos ainda maiores. Capítulo 4. A primeira revolta. Deixe um comentário contando o que vocês acham que vai acontecer com Caimozete e os outros escravos. Vocês acreditam que eles conseguirão escapar? Nas primeiras 6 horas após serem selados no labirinto subterrâneo, Caimozete e seu grupo conseguiram estabelecer contato com 2 dos outros grupos de escravos. O sistema de túneis era mais interconectado do que os sacerdotes provavelmente sabiam, com passagens de ventilação e câmaras de conexão que permitiam um movimento limitado entre as diferentes seções. O segundo grupo, liderado por um escravo sírio chamado Darius, havia encontrado uma situação similar à deles, hieróglifos instrucionais nas paredes e uma câmara oculta de suprimentos. Mas o quarto grupo, composto principalmente por escravos mais jovens e inexperientes, estava em pânico total. Eles haviam sido colocados em uma seção do labirinto que parecia ser projetada especificamente para tortura psicológica. Túneis que se estreitavam gradualmente até se tornarem intransitáveis, câmaras com ecos que amplificavam qualquer som até se tornarem ensurdecedor e paredes cobertas com imagens perturbadoras de morte e decomposição. Foi Amentet quem propôs o plano que mudaria tudo. Os sacerdotes nos colocaram aqui esperando que morrêssemos em silêncio. Ela disse durante uma reunião secreta na Câmara de Suprimentos. Mas e se fizéssemos exatamente o oposto? E se criássemos tanto barulho e caos que eles fossem forçados a descer aqui para nos parar? A ideia era audaciosa e perigosa. Se conseguissem coordenar uma revolta simultânea em todas as seções do labirinto, poderiam forçar os guardas a entrarem nos túneis para restaurar a ordem. Uma vez que os guardas estivessem no labirinto, eles perderiam muitas de suas vantagens. Os túneis estreitos limitariam seus movimentos e sua capacidade de usar armas longas como lanças. Mais importante, os escravos conheciam o layout do labirinto melhor do que qualquer guarda que descesse pela primeira vez
Eles poderiam usar as passagens secretas e câmaras ocultas para emboscar seus captores, potencialmente capturando armas e até mesmo alguns reféns que poderiam usar para negociar sua liberdade. O plano exigia coordenação precisa. Usando o sistema de ecos dos túneis, eles estabeleceram um código de sinais que permitia comunicação entre os diferentes grupos. Batidas específicas nas paredes, gritos em padrões determinados e até mesmo o uso de pedras pequenas jogadas através das passagens de ventilação para transmitir mensagens. Caimoazet assumiu a responsabilidade de coordenar o ataque. Sua experiência em construção lhe dava uma compreensão única dos pontos fracos estruturais do labirinto, lugares onde eles poderiam causar desabamentos controlados para bloquear rotas de escape dos guardas ou onde poderiam danificar sistemas de ventilação para criar confusão e pânico. A revolta começou ao anoitecer do primeiro dia, embora fosse impossível saber a hora exata nas profundezas sem janelas do labirinto. O sinal foi dado por Darius, cujo grupo havia encontrado uma câmara que amplificava o som. Um grito longo e penetrante que ecoou através de todo o sistema de túneis como o uivo de uma fera ferida. Imediatamente, todos os 5 grupos começaram a criar o máximo de barulho possível. Eles batiam em paredes, com pedras e ferramentas improvisadas, gritavam em uníssono e usavam os ecos dos túneis para amplificar o caos. O som era ensurdecedor e aterrorizante, como se as próprias profundezas da terra estivessem gritando em agonia. Mas o elemento mais perturbador da revolta não era o barulho, eram as palavras que os escravos gritavam. Eles haviam decidido revelar alguns dos segredos que haviam descoberto, gritando sobre os artefatos ocultos, os rituais proibidos e as práticas de assassinato em massa que haviam testemunhado. Suas vozes ecoavam pelos túneis e subiam pelo poço principal, levando essas revelações perigosas até a câmara superior onde os sacerdotes aguardavam. A reação foi imediata e violenta. Dentro de minutos, eles podiam ouvir botas pesadas correndo pela câmara superior, vozes gritando ordens em pânico e o som de equipamentos sendo preparados rapidamente. Os sacerdotes não haviam esperado resistência, muito menos uma revolta organizada que ameaçava expor seus segredos mais guardados. O primeiro grupo de guardas desceu pelo poço principal em cordas, suas tochas criando sombras dançantes nas paredes enquanto eles tentavam localizar a fonte do distúrbio. Mas Caimoazet havia previsto isso. Usando seu conhecimento das passagens secretas, ele e Bacá se posicionaram em uma câmara lateral que oferecia uma visão clara do poço de entrada. Quando o terceiro guarda desceu pela corda, Caimoazet deu o sinal. Baca, usando sua força excepcional, cortou a corda com uma faca de bronze que haviam encontrado na câmara de suprimentos. Os guardas que ainda estavam descendo caíram na escuridão com gritos de terror, enquanto aqueles que já haviam chegado ao fundo se encontraram subitamente isolados, sem uma rota fácil de escape. O que se seguiu foi uma batalha brutal nos túneis estreitos. Os guardas tinham melhor armamento e treinamento, mas os escravos tinham números, conhecimento do terreno e, mais importante, a desesperação de pessoas que não tinham nada a perder. Eles usaram as passagens secretas para atacar de múltiplas direções, desaparecendo na escuridão antes que os guardas pudessem reagir efetivamente. Amentet provou ser particularmente eficaz nesta guerra de guerrilha subterrânea. Sua agilidade e conhecimento dos hieróglifos instrucionais permitiam que ela navegasse pelo labirinto como um fantasma, aparecendo para atacar guardas isolados e depois desaparecendo em passagens que eles nem sabiam que existiam. Em menos de 1 hora, ela havia capturado 2 espadas de bronze e uma quantidade significativa de equipamentos de proteção. Capítulo 5.
O preço da rebelião. A batalha nos túneis durou toda a noite, mas conforme as horas passavam, ficou claro que os escravos haviam conquistado uma vitória tática significativa. Eles haviam capturado 7 guardas, matado 3 outros e, mais importante, haviam se apoderado de armas e equipamentos suficientes para se tornarem uma força de combate legítima em vez de apenas vítimas desesperadas. Mas Caim Wasset sabia que sua vitória era temporária. Os sacerdotes na superfície não iriam simplesmente aceitar a perda de controle sobre a situação. Eles tinham recursos praticamente ilimitados, mais guardas, armas melhores e acesso a métodos de guerra que os escravos nem podiam imaginar. A questão não era se os sacerdotes iriam contra-atacar, mas quando e como. A resposta veio com o amanhecer, embora eles só soubessem que era manhã porque um dos guardas capturados lhes disse: o som que ecoou pelo poço principal não era de cordas sendo baixadas ou de mais soldados descendo. Era o som de água, muito água, sendo despejada no sistema de túneis. Os sacerdotes haviam decidido resolver o problema da revolta da maneira mais brutal possível. Eles iriam inundar todo o labirinto subterrâneo. Era uma solução que eliminaria não apenas os escravos rebeldes, mas também qualquer evidência dos segredos que eles haviam descoberto. Os corpos se decomporiam na água, os hieróglifos instrucionais seriam danificados pela umidade e as câmaras de suprimento seriam destruídas. Amentet foi a primeira a perceber a verdadeira extensão do perigo. Eles não estão apenas tentando nos afogar, ela gritou por sobre o som crescente da água corrente. Eles estão tentando destruir todo o labirinto. Se conseguirem inundar completamente este lugar, poderão selar a entrada principal e fingir que nada disso jamais existiu. A água estava entrando no sistema através de múltiplos pontos, não apenas pelo poço principal, mas também através de aberturas que os sacerdotes haviam aparentemente criado especificamente para este propósito. O nível estava subindo rapidamente e logo os túneis mais baixos estariam completamente submersos. Caim Wasset reuniu todos os grupos sobreviventes na câmara central mais alta que puderam encontrar, um espaço que oferecia proteção temporária contra a água crescente, mas que eventualmente também seria inundado se eles não encontrassem uma solução. Dos 50 escravos originais, 36 ainda estavam vivos, 14 haviam morrido durante a batalha inicial ou se perdido nos túneis durante o caos. Temos 2 opções, ele anunciou ao grupo reunido, sua voz ecoando na câmara enquanto o som da água se aproximava. Podemos tentar encontrar a saída secreta que os hieróglifos descrevem, ou podemos fazer nossa última resistência aqui e tentar levar o maior número possível de nossos inimigos conosco. Darius, o líder sírio, levantou uma terceira possibilidade que ninguém havia considerado. E se fizermos as 2 coisas? Alguns de nós procuram a saída enquanto outros preparam uma defesa final. Se o grupo de escape conseguir sair, eles podem expor o que aconteceu aqui. Se não conseguirem, pelo menos morreremos lutando. Era um plano desesperado, mas era melhor do que simplesmente esperar para se afogar. Caim Wasset e Amentet liderariam o grupo de escape, usando seu conhecimento, combinado dos hieróglifos e da estrutura da pirâmide, para navegar até a saída secreta. Darius e Baca liderariam a defesa, usando os guardas capturados como reféns e preparando armadilhas para qualquer força que os sacerdotes enviassem. O grupo de escape consistia em 12 pessoas. Aqueles com as melhores chances de sobreviver à jornada perigosa através das seções mais profundas e traiçoeiras do labirinto. Eles levaram a maior parte dos suprimentos restantes e todas as armas que puderam carregar, sabendo que provavelmente enfrentariam obstáculos mortais
antes de alcançar a liberdade. Seguindo as instruções hieroglíficas que Amentet havia memorizado, eles desceram para os níveis mais profundos do labirinto, onde a água ainda não havia chegado, mas onde novos perigos os aguardavam. Os arquitetos originais haviam protegido a rota de escape com armadilhas elaboradas, poços ocultos, paredes que se moviam para esmagar intrusos e câmaras que se enchiam com gás venenoso quando ativadas incorretamente. Cada passo era uma aposta com a morte. Amentet decifrava os hieróglifos que indicavam como desativar cada armadilha, enquanto Caim Moazet usava sua experiência em construção para identificar os mecanismos físicos envolvidos. Mesmo assim, eles perderam 2 pessoas para um poço oculto e uma terceira para um dardo envenenado que disparou de uma parede quando ela tocou o símbolo errado. Enquanto isso, o som da batalha ecoava atrás deles através dos túneis. Darius e seu grupo estavam cumprindo sua parte do acordo, mantendo os sacerdotes e guardas ocupados, enquanto o grupo de escape seguia em direção à liberdade. Mas os sons da luta estavam ficando mais distantes e esporádicos, sugerindo que a defesa final estava sendo gradualmente sobrepujada. Foi quando eles alcançaram a câmara final, antes da saída, que Caim Moazet fez uma descoberta que mudou tudo. A saída secreta não levava diretamente para fora da pirâmide, ela levava para uma câmara oculta no coração da estrutura, onde os artefatos mais poderosos e perigosos estavam guardados. Os arquitetos haviam projetado a rota de escape para passar através do próprio tesouro que os escravos haviam sido condenados a proteger. E nessa câmara eles encontraram algo que fez até mesmo Caim Moazet, endurecido por anos de brutalidade e horror, recuar em choque. Os artefatos não eram apenas objetos de poder religioso, eram evidências de tecnologia e conhecimento que não deveriam existir no Antigo Egito. Objetos que sugeriam contato com civilizações avançadas, ou talvez algo ainda mais perturbador. Capítulo 6. Os artefatos proibidos. A câmara secreta no coração da pirâmide era diferente de qualquer coisa que Caim Moazet havia visto em seus anos de construção. As paredes não eram feitas de pedra calcária comum, mas de um material negro e brilhante que parecia absorver a luz das tochas em vez de refleti-la. O ar tinha uma qualidade estranha, mais denso que o normal e carregado com uma energia que fazia os pelos dos braços se arrepiarem. No centro da câmara, dispostos em pedestais de ouro maciço, estavam os artefatos que haviam custado a vida de centenas de pessoas para manter em segredo, mas conforme Amentet e os outros membros do grupo de escape examinaram os objetos mais de perto, ficou claro por que os sacerdotes estavam tão desesperados para escondê-los. O primeiro artefato era uma esfera de metal que parecia flutuar ligeiramente acima de seu pedestal, girando lentamente em seu próprio eixo. A superfície era coberta por símbolos que não eram hieróglifos egípcios, eram algo completamente diferente, mais complexo e geométrico. Quando Amentet se aproximou para examiná-lo mais de perto, a esfera reagiu à sua presença, brilhando com uma luz azul pálida que pulsava em ritmo com seu batimento cardíaco. O segundo artefato era ainda mais perturbador, uma série de tabletes de pedra preta que continham mapas detalhados não apenas do Egito, mas de continentes que não deveriam ser conhecidos pelos antigos egípcios. Havia representações precisas de terras que só seriam descobertas milhares de anos no futuro, completas com detalhes geográficos que eram impossíveis de conhecer sem exploração direta ou tecnologia avançada. Mas foi o terceiro artefato que fez Caim Moazet entender por que tantas pessoas haviam morrido para manter estes segredos. Era um dispositivo cilíndrico de metal dourado aproximadamente do tamanho de um braço humano, coberto por controles e indicadores que claramente não eram de origem egípcia.
Quando um dos membros do grupo tocou acidentalmente uma das protuberâncias na superfície, o dispositivo se ativou, projetando imagens tridimensionais no ar acima dele. As imagens mostravam cenas que desafiavam toda compreensão. Estruturas massivas sendo construídas por métodos que não envolviam força humana ou animal. Pessoas usando dispositivos que permitiam voo, e mais perturbador de tudo, seres que pareciam humanos, mas possuíam características que sugeriam origem não terrestre. Agora eu entendo, Amentet sussurrou, sua voz tremendo com a magnitude da descoberta. Estes não são tesouros egípcios, são evidências de contato outra coisa. Outra civilização, ou talvez visitantes de outro lugar completamente. Caimoasset estudou as imagens, projetadas com crescente compreensão e horror. As estruturas mostradas nas projeções eram claramente pirâmides, mas não as pirâmides que ele havia ajudado a construir. Eram versões muito mais avançadas, construídas com precisão e tecnologia que estava além das capacidades egípcias. E as pessoas nas imagens estavam claramente recebendo instruções ou conhecimento dos seres não humanos. Isso explicava tudo. Por que certas técnicas de construção pareciam surgir do nada na arquitetura egípcia? Por que alguns hieróglifos continham conhecimento astronômico e matemático que estava séculos à frente de seu tempo? E por que os sacerdotes eram tão fanáticos em proteger certos segredos? O Egito não havia desenvolvido sua civilização avançada de forma independente. Havia recebido ajuda externa. Mas a descoberta também revelou algo ainda mais sinistro. Os artefatos não eram apenas evidências de contato passado. Alguns deles ainda estavam ativos, ainda funcionais. Isso significava que o contato poderia não ter terminado, que os visitantes ou seus representantes ainda poderiam estar influenciando os eventos no Egito. Foi então que eles ouviram vozes se aproximando através dos túneis. Não as vozes de guardas comuns, mas os cânticos rituais dos sacerdotes mais altos. Os líderes religiosos haviam decidido vir pessoalmente para lidar com a situação, provavelmente porque sabiam que os escravos haviam alcançado a câmara secreta. Caimoasset tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo que se seguiria. Em vez de simplesmente tentar escapar com o conhecimento do que haviam descoberto, ele decidiu levar evidências físicas. Ele e Amentet começaram a coletar os artefatos menores, os tabletes de pedra com os mapas impossíveis, alguns dos dispositivos menores e, mais importante, eles ativaram o dispositivo de projeção e descobriram como fazê-lo gravar suas próprias imagens. Usando o dispositivo alienígena, eles gravaram testemunhos detalhados sobre o que haviam descoberto, sobre os assassinatos em massa dos escravos e sobre a conspiração dos sacerdotes para esconder a verdadeira origem da civilização egípcia. Se conseguissem escapar, teriam não apenas suas palavras, mas evidências tecnológicas que ninguém poderia negar ou explicar. Mas conforme os cânticos se aproximavam, ficou claro que os sacerdotes não vinham apenas para capturá-los. Eles vinham para realizar um ritual, provavelmente um ritual que envolveria a destruição completa da câmara secreta e tudo que ela continha, incluindo qualquer pessoa que estivesse dentro dela. O grupo de escape se encontrava agora em uma situação impossível. Eles haviam descoberto segredos que poderiam mudar a compreensão da história humana, mas estavam presos em uma câmara subterrânea, com inimigos se aproximando de um lado e nenhuma saída óbvia do outro. A única esperança era que os próprios artefatos alienígenas pudessem oferecer uma solução, se eles conseguissem descobrir como usá-los antes que fosse tarde demais. Capítulo 7. O ritual da destruição. Os cânticos dos sacerdotes ecoavam pelos túneis com uma intensidade que fazia as próprias pedras vibrarem. Não era uma linguagem que Caimoasset reconhecia,
Não era egípcio antigo, nem qualquer dialeto que ele havia ouvido durante seus anos de trabalho com pessoas de diferentes terras. Era algo mais antigo, mais primitivo, e havia algo na cadência e tom que despertava um medo instintivo e profundo. Amentet, que estava experimentando com um dos dispositivos menores, fez uma descoberta alarmante. Kai Moazet, este objeto está reagindo aos cânticos. Olhe. Ela apontou para um dispositivo cristalino que havia começado a brilhar com uma luz vermelha pulsante, sincronizada com o ritmo dos cânticos que se aproximavam. Conforme os cânticos se intensificavam, mais artefatos na câmara começaram a reagir. A esfera flutuante girava mais rapidamente, o dispositivo de projeção começou a mostrar imagens de destruição e caos, e os tabletes de pedra começaram a emanar um calor que era quase insuportável ao toque. Era como se os próprios objetos estivessem sendo ativados pelos rituais dos sacerdotes. Caimoazete percebeu com horror crescente que os sacerdotes não estavam apenas tentando destruir a câmara, eles estavam tentando ativar algum tipo de mecanismo de autodestruição que havia sido construído nos próprios artefatos. Os objetos alienígenas não eram apenas evidências de contato extraterrestre, eles eram armas ou dispositivos de segurança projetados para se destruir se descobertos por pessoas não autorizadas. A temperatura na câmara começou a subir dramaticamente. O ar se tornou difícil de respirar, carregado com vapores que queimavam os pulmões e faziam os olhos lacrimejarem. Alguns dos artefatos menores começaram a se desintegrar, transformando-se em poeira que brilhava com uma luz própria, antes de desaparecer completamente. Foi então que Amentet fez uma conexão crucial. Os hieróglifos na parede de entrada. Ela gritou por sobre o som crescente dos cânticos e o zumbido dos artefatos ativados. Eles não eram apenas instruções para navegação, eram instruções para desativar este sistema de autodestruição. Ela correu para a parede mais próxima, onde símbolos similares aos que haviam visto nos túneis estavam gravados na pedra negra. Mas estes eram diferentes, mais complexos, mais urgentes. Eram instruções de emergência, projetadas para serem usadas se alguém precisasse interromper o processo de destruição uma vez que ele tivesse começado, trabalhando febrilmente, enquanto a câmara se tornava cada vez mais quente e os artefatos se tornavam cada vez mais instáveis. Amentet decifrou a sequência de ações necessárias. Era um processo complexo que exigia a ativação simultânea de múltiplos dispositivos em uma ordem específica, algo que precisaria de várias pessoas trabalhando em coordenação perfeita. Caimoazet organizou o grupo restante, agora reduzido a 9 pessoas após as perdas nas armadilhas, em equipes, cada uma responsável por um dispositivo específico. O timing tinha que ser perfeito. Um erro resultaria não apenas em suas mortes, mas na destruição completa de toda evidência dos segredos que haviam descoberto. Conforme seguiam as instruções de Amentet, algo extraordinário aconteceu. Os artefatos não apenas pararam de se autodestruir, eles começaram a revelar funções ocultas. O dispositivo de projeção expandiu suas capacidades, mostrando não apenas imagens, mas mapas tridimensionais detalhados de toda a pirâmide, incluindo passagens secretas que nem mesmo os arquitetos originais conheciam. Mais importante, os mapas mostraram uma rota de escape que contornava completamente os túneis onde os sacerdotes estavam realizando seus rituais. Era uma passagem que levava diretamente para fora da pirâmide, emergindo em um local distante da entrada principal, onde eles poderiam escapar sem serem detectados. Mas a descoberta mais chocante veio quando a esfera flutuante se estabilizou e começou a transmitir informações diretamente em suas mentes. Não eram palavras ou imagens,
mas conhecimento puro, compreensão instantânea de verdades que mudaram completamente sua percepção da realidade. Os visitantes não haviam partido. Eles ainda estavam aqui, ocultos entre a população egípcia, influenciando eventos de posições de poder. Alguns dos próprios sacerdotes eram descendentes híbridos, parte humana e parte algo mais. O sistema de pirâmides não era apenas arquitetura religiosa, era uma rede de comunicação e controle que se estendia por todo o mundo antigo. E mais perturbador de tudo, o conhecimento revelou que os escravos não haviam sido selecionados aleatoriamente para serem selados. Eles haviam sido escolhidos porque possuíam uma característica genética específica que os tornava imunes à influência mental dos visitantes. Eles eram uma ameaça não apenas porque haviam visto segredos, mas porque eram naturalmente resistentes ao controle alienígena. Isso significava que sua fuga não seria apenas uma questão de sobrevivência pessoal, seria um ato de resistência contra uma conspiração que havia durado milênios. Se conseguissem escapar e espalhar o conhecimento que haviam adquirido, poderiam iniciar uma revolução que libertaria não apenas o Egito, mas toda a humanidade do controle oculto que havia moldado sua civilização desde o início. Capítulo 8. A fuga impossível. A rota de escape revelada pelos artefatos alienígenas era mais complexa e perigosa do que qualquer coisa que Kaimuazet havia enfrentado durante seus anos de construção. A passagem começava atrás de uma parede aparentemente sólida na câmara secreta, acessível apenas através de um mecanismo que exigia ativação simultânea de 3 dispositivos diferentes, usando uma sequência específica baseada em cálculos astronômicos. A Mentet trabalhou febrilmente para decifrar os cálculos, enquanto o som dos cânticos rituais se intensificava nos túneis próximos. Os sacerdotes estavam se aproximando e ela podia sentir uma pressão crescente no ar, como se a própria atmosfera estivesse sendo manipulada pelos rituais que eles estavam realizando. Os cálculos são baseados na posição das estrelas, ela explicou rapidamente enquanto manipulava os controles de um dos dispositivos. Mas não as posições atuais, as posições que as estrelas terão em milhares de anos no futuro. É como se quem construiu isto pudesse ver através do tempo. Caim Moazet ajudou com os aspectos físicos da operação, usando sua compreensão de engenharia para identificar quais partes dos dispositivos correspondiam aos controles mecânicos versus os elementos mais místicos. Era uma fusão estranha de tecnologia avançada e conhecimento esotérico que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre como o mundo funcionava. Quando finalmente conseguiram ativar o mecanismo correto, a parede atrás deles começou a se mover com um som baixo e ressonante que parecia vir das próprias profundezas da Terra. Mas em vez de simplesmente se abrir, a parede se dissolveu, literalmente se transformou em uma substância gasosa que permitiu que eles passassem através dela como se fosse névoa. Do outro lado, eles encontraram um túnel que era completamente diferente de qualquer coisa na pirâmide. As paredes eram lisas e curvas, feitas do mesmo material negro e brilhante da câmara secreta. Não havia necessidade de tochas. O próprio túnel emanava uma luz suave e azulada que tornava a navegação fácil, mas também criava uma atmosfera alienígena e perturbadora. Conforme avançavam pelo túnel, Kaimuazet percebeu que eles não estavam apenas se movendo horizontalmente através da pirâmide, eles estavam descendo em um ângulo que os levaria muito abaixo do nível de fundação da estrutura. Era como se o túnel se conectasse a um sistema subterrâneo muito mais antigo e extenso do que a própria pirâmide. Ao longo do caminho, eles passaram por câmaras laterais que continham mais artefatos e dispositivos. Alguns estavam
claramente inativos há milênios, cobertos por uma substância cristalina que os preservava perfeitamente. Outros ainda funcionavam, respondendo à presença dos fugitivos com luzes piscantes e sons suaves que pareciam quase musicais. Em uma das câmaras, eles fizeram uma descoberta que mudou completamente sua compreensão da situação. Havia corpos preservados, não mumificados da maneira egípcia tradicional, mas mantidos em um estado de suspensão que os deixava parecendo como se tivessem morrido apenas recentemente. E estes corpos não eram inteiramente humanos. As características faciais eram similares às humanas, mas havia diferenças sutis. Crânios ligeiramente alongados, olhos maiores, dedos mais longos e delgados. Mais perturbador, alguns dos corpos mostravam evidências de modificação cirúrgica, implantes de metal e cristal que haviam sido integrados em seus sistemas nervosos e órgãos vitais. Estes são os visitantes. Amentet sussurrou com reverência e horror, ou pelo menos alguns deles. Mas por que eles estão mortos? E por que seus corpos foram preservados aqui? A resposta veio de uma fonte inesperada. Um dos dispositivos na câmara se ativou em resposta à presença deles, projetando imagens que contavam uma história de guerra civil entre diferentes facções dos visitantes. Alguns haviam querido revelar sua presença à humanidade e trabalhar abertamente para avançar a civilização. Outros haviam insistido em permanecer ocultos, manipulando os eventos das sombras. A facção que favorecia a revelação havia perdido a guerra, e seus membros haviam sido executados ou exilados. Seus corpos haviam sido preservados como um lembrete do preço da desobediência, e suas tecnologias haviam sido seladas em câmaras como esta para garantir que nunca fossem usadas para desafiar a autoridade da facção dominante. Mas a descoberta mais importante foi um dispositivo de comunicação que ainda estava funcional. Amentet, seguindo instruções que pareciam fluir diretamente em sua mente dos artefatos que haviam tocado, conseguiu ativá-lo. Imediatamente, vozes começaram a falar através do dispositivo, não em egípcio ou qualquer linguagem humana, mas em algo que ela conseguia entender instintivamente. As vozes pertenciam a membros sobreviventes da facção rebelde, escondidos em locais secretos ao redor do mundo. Eles haviam estado esperando por séculos por alguém que pudesse acessar as câmaras seladas e reativar suas redes de comunicação. A fuga de Kaimozet e seu grupo não era apenas uma coincidência, era parte de um plano muito maior que havia sido posto em movimento milênios antes. Os rebeldes alienígenas haviam previsto que eventualmente humanos com a resistência genética necessária descobririam a verdade. Eles haviam deixado as ferramentas e conhecimento necessários para que estes humanos pudessem se juntar à luta contra a facção dominante. A fuga da pirâmide era apenas o primeiro passo em uma guerra que determinaria o futuro de toda a civilização humana. Capítulo 9. A rede secreta. Estamos chegando ao final desta história incrível. Deixem nos comentários suas teorias sobre o que vocês acham que realmente aconteceu com estes artefatos alienígenas. O dispositivo de comunicação revelou uma rede de resistência que se estendia muito além do Egito. Através das vozes que falavam de locais distantes, Kaimoaset e Amentet aprenderam sobre células rebeldes operando na Mesopotâmia, no Vale do Indo, nas montanhas dos Andes e em ilhas remotas que nem mesmo tinham nomes conhecidos pelos geógrafos da época. Cada célula havia estado guardando fragmentos de tecnologia e conhecimento, esperando pelo dia em que poderiam se reunir para desafiar abertamente a facção dominante dos visitantes.
Alguns haviam se infiltrado em posições de poder em suas respectivas civilizações, trabalhando sutilmente para promover o desenvolvimento humano independente. Outros haviam se retirado para locais isolados, preservando conhecimento e tecnologia para uso futuro. Mas a revelação mais chocante foi que a própria pirâmide de Tutancâmon era apenas uma pequena parte de uma rede global de estruturas similares. Cada pirâmide, cada templo antigo, cada monumento megalítico ao redor do mundo estava conectado através de um sistema de comunicação subterrâneo que permitia coordenação instantânea entre diferentes continentes. A facção dominante havia usado esta rede para manter controle sobre o desenvolvimento da civilização humana, garantindo que certas tecnologias nunca fossem descobertas, que certas linhas de pensamento nunca fossem perseguidas e que a humanidade permanecesse dependente de sua orientação oculta. Era um sistema de controle tão sutil e abrangente que a própria história humana havia sido moldada por ele. Através do dispositivo de comunicação, os rebeldes alienígenas forneceram a Caimozet e seu grupo instruções detalhadas sobre como alcançar a superfície e estabelecer contato com células de resistência humana que já estavam operando no Egito. Havia pessoas, escribas, comerciantes, até mesmo alguns nobres menores que haviam descoberto fragmentos da verdade ao longo dos anos e estavam esperando por uma oportunidade de agir. O túnel de escape eventualmente levou a uma câmara natural em uma formação rochosa a vários quilômetros da pirâmide. Quando emergiram na luz do sol pela primeira vez em dias, Caimozet sentiu uma mistura de alívio e terror. Eles haviam escapado, mas agora carregavam um fardo de conhecimento que mudaria suas vidas para sempre. Amenhotep havia conseguido trazer vários dos artefatos menores, incluindo dispositivos de comunicação e tabletes de informação que continham evidências irrefutáveis do que haviam descoberto. Mas eles sabiam que simplesmente mostrar estes objetos às pessoas não seria suficiente. A facção dominante tinha agentes em todos os níveis da sociedade egípcia, e qualquer tentativa direta de exposição resultaria em suas mortes rápidas e no desaparecimento de toda evidência. Em vez disso, eles precisariam trabalhar através da rede de resistência existente, espalhando o conhecimento gradualmente e construindo uma base de apoio antes de fazer qualquer movimento aberto. Era um processo que poderia levar anos ou até décadas, mas era a única maneira de garantir que a verdade sobrevivesse e se espalhasse. Nos meses que se seguiram, Caimozet e Amenhotep se estabeleceram como comerciantes itinerantes, uma identidade que lhes permitia viajar livremente pelo Egito e estabelecer contato com membros da resistência. Eles descobriram que havia muito mais pessoas conscientes da conspiração do que haviam imaginado. Pessoas que haviam notado inconsistências na história oficial, que haviam testemunhado eventos estranhos ou que haviam encontrado artefatos que não se encaixavam no conhecimento aceito da época. Lentamente, eles começaram a construir uma rede de comunicação que espelhava a dos próprios visitantes. Usando uma combinação de métodos tradicionais, mensageiros, símbolos codificados, reuniões secretas e tecnologia alienígena adaptada, eles estabeleceram linhas de comunicação seguras entre diferentes grupos de resistência, mas conforme sua rede crescia, também crescia a atenção que atraíam dos agentes da facção dominante. Acidentes estranhos começaram a acontecer com pessoas associadas à resistência, doenças misteriosas, desaparecimentos inexplicados e acidentes que eliminavam figuras-chave da rede. Era claro que sua atividade havia sido detectada e que uma contraofensiva estava sendo organizada.
A situação chegou ao ponto crítico quando Amentet descobriu que os sacerdotes haviam começado a realizar rituais em massa em várias pirâmides simultaneamente. Não eram rituais religiosos normais. Eram cerimônias projetadas para ativar a rede global de controle em uma escala sem precedentes. A facção dominante estava se preparando para implementar um nível de controle mental que tornaria a resistência humana impossível. Caimoazet percebeu que eles haviam chegado a um ponto de não retorno. Ou a resistência agiria agora, usando todo o conhecimento e tecnologia que haviam acumulado para interromper os rituais e expor a verdade, ou a humanidade perderia para sempre sua chance de liberdade. A guerra final entre as duas facções alienígenas estava prestes a começar, e desta vez os humanos teriam que escolher um lado. Capítulo 10. O despertar final. A noite escolhida para a operação final era a do solstício de verão, quando as energias cósmicas que alimentavam a rede de pirâmides estavam em seu pico máximo. Caim Moazet e Amentet haviam passado meses planejando uma operação coordenada que envolveria células de resistência em 12 locais diferentes ao redor do mundo, cada uma responsável por interromper os rituais em uma pirâmide ou templo específico. A tecnologia alienígena que haviam recuperado da Câmara Secreta provou ser crucial para o sucesso da operação. Os dispositivos de comunicação permitiam coordenação instantânea entre continentes, enquanto outros artefatos forneciam as ferramentas necessárias para neutralizar os sistemas de controle que a facção dominante havia construído ao longo de milênios. Mas conforme se aproximavam da pirâmide de Tutankhamon na noite da operação, Caim Moazet percebeu que eles não eram os únicos que haviam estado se preparando. O complexo da pirâmide estava cercado por guardas em números que ele nunca havia visto antes. Não apenas soldados egípcios comuns, mas figuras encapuzadas que se moviam com uma graça não humana e carregavam armas que brilhavam com energia própria. A facção dominante havia detectado seus planos e estava preparada para uma batalha final, mas eles haviam subestimado a extensão da rede de resistência que Caim Moazet e Amentet haviam construído. Conforme a meia-noite se aproximava, grupos de rebeldes emergiram de esconderijos ao redor do complexo, não apenas humanos, mas também membros da facção alienígena rebelde, que haviam permanecido escondidos por séculos. A batalha que se seguiu foi diferente de qualquer conflito na história humana registrada. Armas de energia iluminaram o céu noturno do deserto. Dispositivos de tecnologia impossível criaram campos de força e portais dimensionais, e seres que pareciam deuses antigos lutaram corpo a corpo nas areias ao redor da pirâmide. Amentet liderou um grupo de infiltração através dos túneis subterrâneos, que eles conheciam tão bem, usando as passagens secretas para contornar as defesas principais e alcançar a câmara central onde os rituais de controle estavam sendo realizados. O que ela encontrou lá a chocou até mesmo, depois de tudo que havia testemunhado. Os sacerdotes não eram mais inteiramente humanos. Os rituais que haviam realizado ao longo dos anos haviam gradualmente transformado seus corpos, fundindo-os com tecnologia alienígena até que se tornaram híbridos grotescos de carne e máquina. Eles estavam conectados diretamente à rede de controle, seus sistemas nervosos integrados aos dispositivos que manipulavam as mentes humanas em escala global. Interromper os rituais exigiu mais do que simplesmente destruir equipamentos. Exigiu desconectar fisicamente os sacerdotes híbridos da rede, um processo que os mataria, mas que era necessário para quebrar o sistema de controle. Amentet e sua equipe trabalharam metodicamente através da câmara, usando armas de energia alienígena para cortar as conexões que mantinham o sistema funcionando. Conforme cada conexão era cortada,
Ondas de energia se espalhavam através da rede global. Ao redor do mundo, pessoas que haviam vivido suas vidas inteiras sob influência mental sutil subitamente despertaram para uma consciência clara e independente. Era como se toda a humanidade estivesse acordando de um sonho de milênios, mas o despertar veio com um preço, sem o controle sutil da facção dominante. Muitas civilizações entraram em colapso quando suas populações perceberam as mentiras sobre as quais suas sociedades haviam sido construídas. Guerras eclodiram, governos caíram e o conhecimento que havia sido suprimido por tanto tempo começou a emergir de forma caótica e descontrolada. Caim-Wazet, lutando nas batalhas na superfície, viu a pirâmide de Tutancâmon começar a brilhar com uma luz intensa conforme os sistemas de controle eram desativados. Mas em vez de simplesmente se apagar, a estrutura começou a se transformar, revelando sua verdadeira natureza como uma máquina massiva disfarçada de monumento religioso. Nos anos que se seguiram, a humanidade teve que reconstruir sua civilização com base na verdade em vez de mentiras cuidadosamente construídas. Caimazet e Amentet se tornaram líderes na nova ordem mundial, ajudando a integrar a tecnologia alienígena de forma responsável e garantindo que os erros do passado não fossem repetidos. Mas eles nunca esqueceram os companheiros que morreram nos túneis da pirâmide ou o preço que foi pago pela liberdade da humanidade. Os túneis foram selados permanentemente, mas não antes que memoriais fossem erguidos para honrar aqueles que deram suas vidas para expor a verdade. A história oficial nunca registrou os eventos verdadeiros daqueles dias. Os registros foram alterados, as evidências foram escondidas e a narrativa foi ajustada para se encaixar na versão da história que as autoridades consideravam aceitável. Mas entre aqueles que sabiam a verdade, a história de Caim-Wazet e Amentet se tornou uma lenda, um lembrete de que mesmo os segredos mais bem guardados podem ser expostos por pessoas corajosas o suficiente para procurar a verdade. E aí, pessoal, o que acharam desta história incrível? Deixem nos comentários suas teorias sobre se algo assim poderia realmente ter acontecido na história antiga. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias sombrias e mistérios do passado. Hoje descobrimos juntos uma das narrativas mais perturbadoras da história antiga, a história dos túneis selados da pirâmide maldita, onde escravos foram enterrados vivos para proteger segredos que poderiam mudar nossa compreensão de toda a civilização humana. Uma história de coragem, sacrifício e a busca implacável pela verdade, não importa o custo